Olá, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, qualquer que seja o horário que você esteja vendo esse vídeo. Meu nome é Pedro Dionísio de Souza, sou estudante de Engenharia Aeroespacial na Faculdade do Gama, e este aqui é o meu vídeo de resolução de 9 exercícios de transferência de calor no semestre de 2024.1 para a primeira prova. Aqui tem 9 exercícios a serem resolvidos, 3 do primeiro dia, 3 do segundo dia, 3 do terceiro dia, que eu vou comentar com vocês agora, tá bom? Também a minha matrícula é 211-030-255, caso te seja útil, tá bom? Bom, para esse primeiro exercício, eu peguei o 2.20 para fazer a resolução. E bom, o enunciado diz que a partir do balanço de energia de um elemento de volume retangular, derive a equação da condução de calor unidimensional transiente para uma parede plana com condutividade térmica constante sem geração de calor. Então, tá, esse daqui não é muito complicado, um exercício bem teórico, na verdade. Então, a gente pode pegar aqui, essa é a equação do balanço de energia, né? Toda energia que entra, mais, né? Tudo que entra, tudo que sai, mais o que é gerado, é a variação de energia interna no corpo. Como ele diz que é um elemento de volume retangular, a gente usa as coordenadas retangulares, não cilíndricas ou esféricas, nesse caso. Bom, a variação da energia do elemento, a gente pode usar aquela equação de calor sensível que a gente aprende no ensino médio, que é mc delta T. Só que o m, a massa, ela é densidade, né, massa específica, vezes o volume, onde o volume é a área vezes uma variação em x, né, delta x. A gente pega essa equação aqui, a gente pode entender que o delta de energia em relação ao tempo é o Q ponto, né? A gente chama isso aqui de Q ponto. A gente passa a delta x para o outro lado e, bom, a gente obtém essa equação um pouco modificada. Mas a gente coloca os limites para o delta x tendendo a zero para o delta t tendendo a zero e a gente obtém essa expressão aqui, que menos 1 sobre área del Q ponto del x mais geração de calor é ρc del t dt. Del temperatura, del tempo, né? Enfim, como aqui ele fala que é sem geração de calor, a gente pode ignorar esse termo. E, enfim, continuamos. A gente pode aplicar a lei de Fourier, nesse caso, porque a condução de calor, como aqui já temos um menos, a lei de Fourier carrega um outro menos em si própria, esse menos some, e a gente pode escrever o Q ponto como K, A, del T, del X. A área ela é a mesma nos dois casos, então a gente pode cortar. Como a condutividade térmica ele disse que é constante, a gente pode dividir todo mundo por K e achar né, essa derivada junto com essa vira uma derivada segunda. Então a gente acha que a segunda derivada parcial da temperatura em relação à direção x ela é igual a 1 sobre alfa dessa mesma derivada da temperatura em relação ao tempo. A gente não pode cortar isso daqui porque ele fala que é em regime transiente, né, transferência de calor unidimensional transiente, então esse aqui não corta. E a gente colocou esse 1 sobre alfa, onde o alfa é a difusividade térmica, né, constante de condutividade térmica dividido pela massa específica e o calor específico. A gente tem que essa equação aqui simplificada e nos limites nos gera essa equação diferencial para esse caso, né, de transferência de calor por condução unidirecional transiente de uma parede plana com condutividade térmica constante sem geração de calor. Essa é a expressão que a gente tem. Agora, para o segundo exercício, eu peguei esse 2.56. Considere uma extensa parede plana com espessura de 30 cm, né, 0,3 metro, condutividade térmica de 2.5 watts por metro Kelvin e área de superfície de 12 metros. O lado esquerdo da parede é a origem do sistema coordenado. A gente vai usar um sistema coordenado retangular, porque a parede é plana, e dessa forma as contas ficam mais simplificadas, para poder fazer transferência de calor unidirecional. E bom, essa parede está sujeita a um fluxo de calor líquido do lado esquerdo, né, em x igual a zero, de 700 watts por metro quadrado. E a temperatura especificada também à esquerda é de 80 graus Celsius. Considerando que a condutividade térmica é constante, não há geração de calor na parede, ele pede a formulação matemática, né, equação diferencial e condições de contorno. Também pede uma relação para uma função da temperatura
resolvendo a equação diferencial que a gente obteve, e por último avaliar essa temperatura do outro lado da parede com x igual a L, 0,3 metros. Bom, aqui eu vou dar um zoom para facilitar a leitura, mas bom, a gente tem essas condições aqui, né, que a temperatura à esquerda é essa, a área, a taxa de transferência de calor líquido desse lado e a quantidade térmica. Enfim, como ele é em regime permanente, o K é constante e é sem geração de calor, a gente tem que aquela equação que foi usada anteriormente, ela gera apenas isso daqui, né? A única diferença aqui, como é regime permanente, a variação no tempo é zero, então a gente tem que a segunda derivada da temperatura em relação à direção é zero. E, bom, a gente integra isso daqui uma vez, integra uma segunda vez apenas em relação a x, porque né, a gente pode fazer uma derivada total, não precisa ser derivada parcial mais, porque as outras dimensões não variam. Então a gente integra duas vezes e acha que a expressão para a temperatura x é uma constante vezes a comprimento, mais uma segunda constante, né, uma variação linear, como é esperado. Para as condições de contorno, a gente pode indicar que o fluxo do lado esquerdo da parede, né, com x igual a zero, ele é um valor dado. Então, o fluxo é um valor dado, mas esse fluxo pode ser dado como menos condutividade térmica derivada da temperatura em relação à direção, certo? E também a segunda condição de contorno é a própria temperatura especificada. Bom, para essa temperatura especificada aplicada à esquerda nessa equação, o x é zero, então a gente acha que a segunda constante é 80 graus Celsius ou 353,15 Kelvin. Usando esse valor, substituindo nessa equação aqui, a gente encontra o valor de C1 para Q0 ponto sobre K, né, onde o Q é 700 e o K é 2,5, então isso aqui dá 280. Esse é o C1. Então, substituindo o valor de C1 e o valor de C2 nessa expressão, a gente obtém que a distribuição de temperatura ao longo da parede é de menos 280 vezes o comprimento em metros mais 353 Kelvin, né? E, bom, essa é a expressão para temperatura. Aplicando isso para o segundo lado da parede, né, com x igual a L, de 0,3 metros, a gente só substitui 0,3 aqui e acha esse valor de temperatura, 269,15 Kelvin, que é mais ou menos menos 4 graus Celsius. Perfeito. Agora para o próximo exercício, eu peguei esse aqui 2.16 porque ele é um pouco diferente. Eu achei ele bem simples pela exigência dele, mas ele é um exercício interessante de se pensar. Em um tanque solar, a absorção de energia solar pode ser modelada como a geração de calor aproximada por essa expressão exponencial de decaimento. Eu achei interessante essa abordagem de absorção de energia como uma geração de calor interno. Enfim, onde esse coeficiente é 0,0 é a taxa de absorção na superfície. E também que esse B aqui é uma constante das condições do problema. Ele pede para obter a relação total de geração de calor na camada de água para uma superfície de área A e uma espessura L a partir do topo do tanque. Enfim, essa aqui é apenas um esquemático. Enfim, a gente tem que lembrar que geração de calor é um termo de volume, apesar de transferência de calor geralmente ser computada em área, geração de calor é um termo de volume. Então a gente tem que essa expressão para o ponto G de geração, é essa expressão que foi dada no enunciado, ela é a transferência de calor, isso em joule, por volume, por metro cúbico. Mas o volume, como ele pede para uma área de superfície, para uma área de superfície constante, essa variação de volume é A dx, a área vezes a variação de altura no eixo x a partir da superfície. Enfim, separando as variáveis, passando esse diferencial em x para o outro lado da equação, a gente pode integrar ambos os lados, um lado em relação a q, o outro lado em relação a x, e integra de 0 até L para achar o q ponto total. Então a gente acha que o q ponto, simplesmente integrando isso, avaliando de 0 até L, a gente obtém essa expressão aqui, área, geração na superfície, 1 menos exponencial de B vezes L sobre P. Bom, esses foram os exercícios do primeiro dia. Agora, indo para os exercícios do segundo dia, eu escolhi esse daqui. Deixa eu ver se fica... Não, esse aqui tem uma resolução grande, é necessário manter o zoom. Enfim, um longo fio de resistência homogênea tem esse raio. Longo significa que a gente pode considerá-lo como infinito.
ele tem um raio de 60 milímetros, tem essa condutividade térmica constante. Está sendo usado para ferver água em pressão atmosférica pela passagem de corrente elétrica. Ótimo. Isso é um problema de trabalho elétrico sendo convertido em geração de calor. Bom, o calor é gerado no fio uniformemente como resultado do aquecimento da resistência térmica, da resistência elétrica do fio, né? E a taxa de geração é dada por isso daqui em centímetros cúbicos, né? 16,4 watts por centímetro cúbico. Corrigindo, né? Aqui em cima, perdão. Aqui, isso daqui não é em joule. Foi de qual problema? Eu acho que foi desse aqui. Esse daqui. Não é joule por metro cúbico, né? Que é watt por metro cúbico, aqui é um ponto, que é ponto. Enfim, voltando para o próximo. O calor gerado é transferido para a água a 100 graus Celsius por convecção, né? Porque está fervendo a água. E o coeficiente de convecção é dado por 3.200 watts metro quadrado Kelvin. Considerando transferência de calor permanente e unidirecional, né, com simetria radial, ele pede para a gente obter a formulação matemática, obter também a relação de variação de temperatura no fio e determinar a temperatura no centro. Enfim, para essa resolução, a gente pega a equação para transferência de calor em coordenadas cilíndricas. Essa daqui é a expressão total. Como ele fala que é em regime permanente e com condutividade constante, esse termo aqui da direita pode ser zerado, e a gente divide todo mundo pela constante K e obtém essa equação diferencial. As condições de contorno, a gente pode usar a condição de que, por simetria, a variação de temperatura em função do raio no centro do cilindro é zero, e também que na superfície do cilindro a taxa de transferência de calor por convecção é igual à de condução. Então a gente aplica a lei de Fourier aqui e a lei de Newton do resfriamento no mesmo ponto, né, com R igual a zero. Beleza. Agora para a resolução, né, a gente pega essa equação aqui, integra uma vez, voltando um pouquinho. A gente pega essa equação aqui, passa o termo de geração para a direita, e o raio multiplicando também, e integra uma vez em relação a R. A gente obtém que R dt dr, isso daqui, ele é menos termo de geração, vezes raio ao quadrado sobre 2, mais uma constante 1, porque a integral é indefinida. A partir da condição de contorno da simetria, a gente pode obter que a constante 1 é zero, porque em x igual a zero, em r igual a zero, perdão, esse termo some. Então, 0 é igual a zero mais uma constante, essa constante necessariamente é zero, e a gente obtém essa nova equação diferencial. Integrando, agora a gente pega esse R daqui, corta com o R do lado de lá, e integra mais uma vez em relação a R à direita, em relação à temperatura à esquerda, a gente obtém essa expressão, né? A temperatura em função de R é esse coeficiente vezes R quadrado mais uma segunda constante, e a partir da condição de contorno da superfície, a gente pode aplicar esse dtdr em R igual a zero. A gente pega esse daqui e aplica em R igual a zero, substitui aqui, a gente consegue achar um valor para a temperatura da superfície, que é esse daqui. A partir da temperatura da superfície, que a temperatura é em R igual a zero, a gente coloca R igual a zero nessa expressão e iguala a esse valor aqui. Com isso a gente obtém que a segunda constante é dada por essa expressão aqui, já simplificada. Colocando essa segunda constante e a primeira constante zero na equação da temperatura, a gente acha que a distribuição de temperatura em função do raio é dada por essa expressão grandona aqui, né, onde tem um termo quadrático no R mais uma constante. Enfim, essa é a distribuição de temperatura. Como ele pede para a gente saber a temperatura no centro do cilindro, a gente usa os dados que ele nos deu e aplica com a temperatura, com o raio igual a zero, né, no centro, e obtém esse valor de temperatura em graus Celsius, 125,08 graus. Próxima questão, a 2.94. Considere uma extensa parede plana de comprimento de 5 cm. A superfície da parede começa em x igual a zero. É isolada, mas a do outro lado é mantida a uma temperatura especificada de 30 graus Celsius. A condutividade térmica é constante e igual a 30. O calor gerado pode ser simplificado por essa expressão aqui, onde essa taxa inicial é de 8 vezes 10 a sexta watt por metro cúbico.
Um detalhe importante é que aqui nessa questão aqui, o termo de geração de calor, que aqui tem watt por centímetro cúbico, deve ser convertido para watt por metro cúbico para a substituição de valores, tá? Senão dá uma temperatura diferente e fazer apenas com 16 aqui está errado. Ok, voltando aqui para baixo, considerando a transferência de calor unidimensional e permanente, ele pede a expressão diferencial, a condição de contorno, né, formulação matemática, obtém a relação para a variação de temperatura também, e determina a temperatura na superfície isolada da parede. Bom, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez até agora, só tomando mais alguns cuidados. Essa expressão da transferência de calor em coordenadas retangulares, como ele fala que é regime permanente, a parte transiente ela pode ser zero. Como a quantidade térmica é constante, a gente divide todo mundo por K e chega nessa expressão aqui. Só que ele deu que essa segunda derivada é menos exponencial, menos taxa inicial vezes exponencial de menos meio x sobre L sobre K. E, bom, essa é a equação diferencial que a gente tem, onde essa segunda derivada passa esse termo para o outro lado. Isso daqui foi o que ele nos deu, a gente apenas substituiu aqui para obter essa equação diferencial. Das condições de contorno, a gente tem que, como a parede é isolada, a variação de temperatura no começo da parede, né, que é o fluxo de calor, ele é nulo, então a gente tem que dt dx em x igual a zero é zero. E também que do outro lado a temperatura é especificada, então a temperatura em L é 30 graus Celsius. Perfeito. A gente pega isso daqui e integra uma vez em relação a x e obtém essa expressão com uma constante, mas a gente precisa lembrar que a primeira derivada em x igual a zero é zero. Então a gente substitui x igual a zero aqui e acha esse valor para a primeira constante. A gente pega essa expressão aqui com a constante já encontrada, já substituída, e integra mais uma vez. A gente tem que a distribuição de temperatura é dada por essa expressão aqui, mais uma segunda constante. A partir da segunda condição de contorno, a gente consegue achar essa segunda constante, e essa segunda constante tem esse valor aqui. A gente pega simplesmente essa segunda constante, coloca aqui, para essa expressão de cima, e acha essa distribuição de temperatura. Certo? Beleza. Ok. Agora, eu creio que isso aqui já é o dia 3? Não. Enfim, vamos indo devagar. Acho que esse aqui é ainda do segundo dia. Mas, enfim. Considere uma janela de vidro duplo, com uma camada de vidro de 0,5 metros de altura, 2,4 metros de largura, espessura de 3 milímetros, condutividade térmica constante com esse valor. As camadas de vidro são separadas por uma camada de 12 milímetros de ar estagnado, né? Então isso aqui indica que vai ser transferência de calor por condução, não por convecção, porque o fluido está parado. E essa é a quantidade térmica do ar parado. Determina a taxa de transferência de calor permanente através dessa janela de vidro duplo, quando a temperatura interna do quarto, né, o T infinito do quarto, é 21 graus Celsius, e a temperatura externa, o T infinito externo, é menos 5 graus Celsius. Considere os coeficientes de transferência de calor interno por convecção como 10 e externo como 25. E também é para ignorar as transferências de calor por radiação. Bom, isso daqui são considerações da minha colega, eu preferi tirar o print da resolução dela, né, como enunciado, para mostrar para vocês. E, bom, enfim, esse daqui é um esquemático do problema que ele acabou de dar. E, enfim, isso daqui é simplesmente como é um problema de transferência de calor permanente, a gente pode aproximar isso daqui para uma... Como é transferência de calor permanente, a gente pode usar a analogia de circuito, né, onde a diferença de potencial é a diferença de temperatura, a resistência elétrica pode ser associada a uma resistência térmica e a corrente elétrica é a taxa de transferência de calor. Enfim, como aqui a gente tem 5 partes, né? Ar, vidro, ar parado, vidro e ar de novo. A gente pode colocar esse circuito simplificado aqui, com a rede de convecção interna, a rede de condução do vidro, a rede de condução do ar, a rede de condução do segundo vidro e a rede de condução de convecção externa. Com os valores que a gente teve do enunciado, a gente acha que a resistência por convecção interna tem esse valor, a por condução nos dois vidros tem esse valor, por condução no ar tem esse valor, e por convecção de fora tem esse valor. Então, somando isso tudo, lembrando que a camada de vidro ela é duplicada, a gente tem uma resistência equivalente de 0,169.
E também a gente vai usar uma área, que é a área do vidro, né, de 1.5 vezes 2.4, né, 1.5 vezes 2.4 metros quadrados, dá 3.6 metros quadrados. Utilizando a analogia do circuito, a gente acha que Q ponto é T infinito 1 menos T infinito 2 dividido pela resistência, né? A gente sabe que a temperatura interna é maior que a temperatura externa, então a transferência de calor é da esquerda para a direita, nesse sentido, então a convenção de sinais aqui está certa. E bom, substituindo os valores, a gente acha que a transferência de calor ela é 153,85 watts. Pegando isso daqui e substituindo apenas para a primeira parte do circuito, a gente vai achar a temperatura interna. Então, para achar a temperatura interna, a gente substitui o Q ponto é igual a temperatura infinito menos a temperatura interna da parede, né, da janela, dividido pela resistência de convecção apenas. Né? A gente consegue isolar isso daqui, passa o R multiplicando, o T infinito subtraindo, multiplica os dois lados por menos 1, a gente obtém isso daqui. O T infinito a gente sabe que é 21 graus Celsius, o R de convecção do ar interno é esse 0.02778, e o Q ponto a gente acabou de achar. Então, substituindo os valores, a gente acha que a temperatura interna da janela é de 209,88 Kelvin, ou 16,73 graus Celsius. Enfim. Bom, eu acho que isso, exato. Agora a gente está começando o terceiro dia de resolução de exercícios. Eu vou começar com esse daqui, que é o 4.11, que eu achei ele um exercício bem diferente, porque ele tem um detalhe sutilzinho a ser considerado. Bom, para aquecer um copo de leite para o bebê, a mãe coloca o leite no copo de vidro de parede cujo diâmetro é de 6 centímetros. A gente está considerando um copo cilindro. A altura do leite do copo é de 7 centímetros e então coloca o copo em uma panela, cheia de água quente a 70 graus Celsius. O leite é agitado constantemente para mantê-lo uniforme, de modo que a temperatura seja uniforme o tempo todo. Correto. Considerando que o coeficiente de transferência de calor da água para o copo é esse daqui, 120 watts por metro quadrado Kelvin, e ele pede para determinar quanto tempo será necessário para aquecer o leite de 3 graus Celsius a 38 graus Celsius, e para tomar as propriedades do leite como a mesma propriedade da água. Nesse caso, ele pergunta também se o leite pode ser tratado como sistema aglomerado e por que sim ou não. Bom, para isso a gente vai ter que usar as condições de transferência de calor transiente, né? Nossa busca é o tempo. A gente vai usar essa expressão adimensional de temperatura, né? O θ, expressado por isso daqui, para a gente achar o tempo. Enfim, a temperatura final é 38 graus Celsius, a inicial é 31, a temperatura infinita é a temperatura da água, né, os 70 graus Celsius. Enfim, para isso a gente precisa achar essa constante B primeiro, que ela é dada pela constante de convecção, a área da superfície dividida pela densidade, vezes o coeficiente de transferência de calor, né, o calor específico, a pressão constante, vezes o volume. A gente está usando aqui as propriedades da água, né, então esse daqui é 1000 kg por metro cúbico, e esse daqui, se eu não me engano, são 80 ou são 540, mas enfim, a resolução está, eu anotei apenas isso. Enfim, a gente acha que esse valor de B é de 2,33 vezes 10 a menos 3 segundos a menos 1. Essa unidade é para cancelar com esse tempo e manter a exponencial adimensional, certo? Enfim, a gente substitui esse valor aqui e acha um tempo de 3,17 segundos, que dá 5 minutos e 17 segundos. Mas para saber se o sistema é aglomerado ou não, a gente precisa saber qual é o número de Biot. O número de Biot é dado por H LC sobre K, onde o LC é dado por volume sobre a área da superfície. Aqui a gente está considerando a área da superfície, tanto para cá quanto para cá, apenas como a superfície de vidro do copo. A gente não está considerando a tampa do copo para que a água não se misture com o leite, né? A gente não quer isso para alimentar o nosso bebê. Então o volume do cilindro é dado por essa expressão, a área sem uma das tampas do cilindro é dado por esse daqui, substituindo os valores, né, de R como 6 centímetros e L como 7 centímetros, a gente acha que o comprimento corrigido é de 1,23. Substituindo isso para o número de Biot, a gente acha que é 2,44, que é consideravelmente maior do que 0,1. O número de Biot indica que sistemas com
o seu número menor ou igual a 0,1 devem ser considerados como sistemas aglomerados. Nesse caso aqui deu muito maior. Mas por limitações do modelo, né, a gente não considera, a gente assume que o erro maior que 2% o erro de outras aproximações é razoável, né? A gente sabe que vão ser feitas contas com erro, mas um detalhe a ser considerado aqui é que ele fala que o leite é agitado constantemente. Então esse leite agitado constantemente provavelmente minimiza os erros de considerar o sistema sendo aglomerado, mesmo ele não sendo. Perfeito. Agora para o próximo, a gente 4.57, batatas brancas, que tem essas propriedades térmicas, com diâmetro médio de 6 centímetros, né, que a gente vai considerar a batata como um corpo esférico. Ele tem temperatura inicial de 25 graus Celsius e deve ser resfriada por um ar refrigerado a 2 graus Celsius fluindo com velocidade de 4 metros por segundo ao seu redor, como nesse esquemático. O coeficiente médio de transferência de calor é de 19 watt por metro quadrado Kelvin entre as batatas e o ar experimentalmente. Né? Foi determinado experimentalmente. Perfeito. Determine quanto tempo levará para que a temperatura central da batata, né, com R igual a 0, chegue a 6 graus Celsius. Além disso, ele pergunta se a batata vai congelar, né, chegar a 0 graus Celsius durante esse processo de resfriamento. Bom, aqui a gente tem as propriedades reescritas. A gente faz o cálculo do número de BO para esse daqui com o H, o K e o R que nos foi dado. A gente acha que o número de BO ele é 1.14, que também é muito maior do que 0,1. Ele não é um sistema aglomerado, mas a gente faz as considerações mesmo assim, porque a gente tem limitações de solução, né? Então a gente vai usar a aproximação de primeiro termo da série de Fourier, da expansão de Fourier, mesmo não sendo um sistema aglomerado. Pela tabela 4.2 a gente acha que o valor de lambda 1 e de A1 são esses aqui, e a gente consegue usar o termo de admissional de temperatura, o teto, escrito aqui da sua forma extensa, como essa exponencial aqui. Para achar o termo de Fourier, né, a gente faz as contas e acha que ele é 0.753, que é maior do que 0.2, então a gente pode sim usar a aproximação de primeiro termo. Perdão, me confundi um pouco. A gente usa essa expressão aqui com os valores da tabela 4.2 para achar o valor do número de Fourier. Como ele é maior que 0,2, aí sim a gente pode usar a aproximação de primeiro termo. Né? Com a própria expressão do número de Fourier, a gente acha que o tempo a gente substitui os valores de alfa e de R0 para achar esse tempo em segundos, que dá aproximadamente 1 hora. É um tempo considerável para resfriar a batata. E, enfim, agora a gente faz essa conta novamente para saber qual é a temperatura na superfície. Né? Em vez de fazer com a temperatura no centro, a gente faz com a temperatura na superfície, para o termo de temperatura adimensional. A gente mantém as contas aqui, e a gente precisa colocar esse termo extra aqui justamente por não ser por motivos de demonstração matemática, né? A fórmula exige esse termo. Como aqui a gente está falando da superfície, o R da superfície ele é igual ao R0. Então esse termo daqui dá 1, esse termo aqui dá 1, a gente tem seno de lambda sobre lambda. O lambda 1 a gente já tem, o A1 a gente já tem, o lambda 1 ao quadrado aqui, enfim. A gente consegue substituir os valores e achar a temperatura da superfície para 4.45 graus Celsius quando a temperatura no centro é de 6 graus. Né? Então isso indica que a temperatura ela vai esfriando, né? A temperatura interna é maior do que a externa, e nesse tempo a batata não congelou, porque não chegou a 0 graus Celsius. Perfeito. Finalmente agora para o nosso último exercício. Esse daqui foi eu mesmo que resolvi. De primeira, né? Os outros eu tinha aprendido com meus colegas, mas enfim, deixa eu colocar um zoom maior aqui para facilitar o entendimento. E bom, ele é o 3.116, é um exercício de aleta que não tinha sido feito nessa lista aqui ainda. Bom, a gente tem tubos com diâmetro interno e externo
de 50 e 60 milímetros, respectivamente, são utilizados para transporte de vapor aquecido em uma fábrica. Os tubos têm condutividade térmica de 16 watts por metro Kelvin e são ligados entre si por flanges com espessura de 20 milímetros e diâmetro externo de 90 milímetros. As condições de ar ao redor dos tubos têm temperatura de 25 graus Celsius e coeficiente de transferência de calor por convecção 10 graus Celsius, 10 watts por metro quadrado Kelvin. Considerando que a temperatura da superfície interna do tubo é mantida em um valor constante de 150 graus Celsius, ele pede para a gente determinar a temperatura na base do flange e a taxa de transferência de calor, né, a taxa de perda de calor através do flange. Enfim, esse daqui é um esquemático do que acabou de ser explicado e, enfim, vamos lá. Como ele não fala de geração de calor e não fala de nada sobre variação no tempo, a gente pode considerar que é um problema sem geração de calor com regime permanente. Ele deu os valores de H e de K, então a gente considera eles constantes e a gente vai fazer transferência de calor unidirecional aqui, né, para um cilindro com simetria radial. Enfim, como é regime permanente, a gente pode fazer a analogia do circuito apenas para o tubo, desconsiderando os flanges. Então a gente tem a temperatura interna, né, como está passando vapor no interior natural, seria a gente considerar uma resistência de convecção até a parede interna, a de condução no tubo e a de convecção a partir da parede externa, só que aqui ele fala que a temperatura interna já é mantida a 150 graus Celsius. Então a gente pode... cansei. A gente pode manter apenas com temperatura interna aqui, não considerar a resistência por convecção interna. Enfim, a gente tem uma resistência de condução do tubo, resistência de convecção do ar, e a gente vai considerar a área do tubo para uma unidade de comprimento, né? A área do tubo para 1 metro de tubo. Fazendo essas contas, a gente acha que a área do tubo é 0,1885 metros quadrados. A resistência do tubo ela pode ser calculada para um cilindro por essa expressão aqui. Substituindo os valores, a gente tem que a resistência é 1.814 10-3 Kelvin por watt. A resistência do ar ela é por convecção, é essa expressão aqui. Substituindo os valores, a gente acha que é 0.5305 Kelvin por watt. Então a resistência total vai ser a resistência do tubo mais a resistência do ar, que é 0.5324 Kelvin por watt. Fazendo a analogia do circuito, como eu já tinha feito em alguns outros exercícios anteriores, a gente acha que o Q do tubo ele é a diferença de temperatura interna com a mais externa, né, com a temperatura de convecção, dividido pela resistência total. Substituindo os valores, a gente acha esse valor para transferência de calor através do tubo, e a gente pega e faz essas contas apenas até a superfície externa, né, e obtém, né, como é só até a superfície externa, a gente usa só a resistência de condução do tubo para achar a temperatura da base. E, enfim, substituindo os valores, isolando o TB, a gente acha que a temperatura da base é de 149,57 graus Celsius, né? Uma temperatura bem próxima da temperatura interna. Isso indica que o tubo não é muito seguro para ser manuseado. Enfim, essa é a temperatura da base do flange, né? Que é a temperatura externa do tubo, temperatura aqui ao redor. Enfim, agora para fazer a perda de calor através do flange, a gente precisa considerar o flange como uma aleta, e a gente usa a fórmula da eficiência da transferência de calor de uma aleta, onde o Q ponto aleta é a própria eficiência, esse eta, a eficiência, vezes a transferência máxima. Essa transferência máxima ela é dada por essa expressão, onde a área da aleta, para esse caso, é tabelado e utilizado usando essa expressão com o raio externo corrigido. O raio externo corrigido, ele é o raio externo mais metade da espessura do flange, então a gente tem que é 0.045 mais 0.01, então fica 0.055, substituindo o valor para o raio interno também. A gente acha, raio interno não, perdão, é o raio externo do tubo mais o raio da base do flange, né? A gente substitui isso aqui e acha que a área da aleta é essa daqui. Substituindo de volta nessa expressão aqui de cima, a gente acha que o Q máximo ele é 10. A gente simplesmente substitui os valores e acha esse valor de 30,72 aproximadamente. A partir da figura 3,44 Gente, perdão, meu cachorro está latindo aqui, espero que não esteja dando para ouvi-lo. Mas, bom, a partir da figura 3,44, né, que é aquela com os gráficos para o eta, a gente acha uma curva para o parâmetro de raio corrigido, dividido pelo
raio da base, a gente obtém esse valor aqui de 1,83, que é aproximadamente 2. Então a gente vai pegar a curva de valor 2. Mas antes, o eixo das abscissas ele é expresso em função desse valor de Xi, que é dado pelo L corrigido, pela área vezes o L corrigido, convecção, condução e área de perímetro. Né? Essa área de perímetro é dada pelo R corrigido também, então a gente calculou o L corrigido primeiro. O L corrigido ele pode ser o L inicial, né, que é a diferença entre os raios, mais a área dividido pelo perímetro. Né? Só que nesse caso, como é tabelado, ele é o comprimento mais metade da espessura. A gente simplesmente refaz as contas e acha que o L corrigido ele é 0.025 em vez de apenas 0.15. Perfeito? 0.015. Bom, agora com esse LC a gente substitui para achar o AP. A gente acha que o AP é LC vezes a espessura. A gente acha que é 5 vezes 10 a menos 4. Perfeito. Substituindo esse valor aqui e esse valor aqui na expressão do Xi e também o H e o K que foram dados, a gente acha que o Xi é 0.1397. Ele é entre 0 e 0.2, que são os dois valores do início do gráfico de eta em função de Xi para a curva de razão de raios igual a 2, só que ela não está tão próxima do 0,2 a ponto de a gente considerá-la como 0,2. Né? Rebatendo o valor de 0,2 aqui na curva, a gente acha, aqui não dá para ver muito bem, mas esse é um 0,96, então a gente consegue usar o nosso 1,397 aqui um pouquinho para a direita e interpolar com 1, que é o valor para o Xi igual a 0, e para entre 1 e 0,96, porque é para o Xi entre 0 e 0,2. A gente interpola linearmente, porque aqui a variação é aproximadamente linear na figura, e a gente acha que o eta é 0,97205, 97,20% de eficiência. Com esse valor de eta e esse valor de transferência máxima, a gente substitui nessa expressão do Q para a aleta e acha o Q da aleta como 29,86 watt. Essa é a perda de calor através do flange, que é uma perda de calor considerável, então isso facilita a perda de calor, facilita o manuseio do tubo caso necessário. Bom, gente, foi esse o vídeo, né? Aqui termina a lista. Eu espero que tenha sido compreensível, que tenha dado para acompanhar. Né? Foi um pouco corrido porque estou com não muito tempo hoje, mas bom, espero que tenha sido compreensível, espero que todos vocês tenham uma boa prova e bom, Deus abençoe nosso semestre, que Jesus Cristo nos acompanhe e nos dê salvação eterna. Enfim, até mais, gente.